Iniciei aqui. Gente, testei uma vez, tinha dado certo isso de gravação. Vamos ver como funciona, né? Deixa só eu colocar minha tela. Tá todo mundo aí, não tá? Uhum. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Né? Meu Deus, que fofo. Vocês estão vendo minha tela? Tô. Não, meu Deus do céu. Convidado especial hoje. Então, gente, eu resolvi falar desse tema, que é o método de trabalho desse arquiteto Rodolfo Livingston, mas pela estratégia. Desculpa te interromper, Pode. desculpa te interromper na largada inicial. Mas Não. eu sugeri de todo mundo colocar o seu Skype no mudo para não ficar ruído, ficar só Tá. falando. Nossa, eu vou ficar aqui no silêncio total. É porque senão tem hora que Não, eu não tô escutando. pode ser. Eu vou colocar o meu no mudo aqui. Antes de pôr no mudo, só uma pergunta. Todo mundo conseguiu ler? Sim. Sim. Que bom, gostei. Então tá, gente. Pode pôr no mudo, não tem problema não. Então, gente, eu resolvi falar desse tema, mas o que é o método de trabalho desse arquiteto Rodolfo Livingston, mais pela estratégia de trabalho que ele adota do que o método em si. Eu vou falar um pouco do método e de como ele trabalha, e o que eu acho assim, interessante para a gente não é tentar replicar ou incorporar isso na nossa rotina de trabalho, mas é entender um pouco da lógica que levou esse arquiteto a fazer isso. E esse é o Livingston, no estúdio dele. Eu tentei abrir o site dele hoje para mostrar para vocês algumas coisas, mas está fora de ar. Então, infelizmente, não vou conseguir mostrar. E o site dele, acho que as meninas já viram quando a gente estava discutindo como a gente ia fazer o site. Tomás, eu, a Lu, a Carol e a Kelly, a gente estava procurando referências de sites de arquitetos que a gente achava que tinha um bom site. E o do Livingston é interessante porque tem uma seção de perguntas e respostas. Então, assim, ele já tem uma objetividade que é bem legal, assim. Então, isso aqui é o que eu tinha mandado para vocês no e-mail, que é um resuminho breve de quem é o Rodolfo Livingston. Hoje em dia ele já é bem velhinho, mas ele ainda trabalha na Argentina. O site do escritório dele é esse, que está fora do ar, né? E o que motivou ele, na verdade, não é nem o que motivou, porque eu acho que não foi nenhuma coisa intencional, assim, do tipo, vou desenvolver um método muito aperfeiçoado de como atender as pessoas. Eu acho que o que ele foi percebendo ao longo da atuação profissional dele é que tinha um descompasso muito grande entre os serviços que os arquitetos ofereciam e as demandas dos clientes. Então, lá no livro, vocês leram lá aquela introdução que ele fala assim, né, que a maioria das pessoas vai reformar em algum momento da vida ou construir, e essas obras acontecem sem assessoria nenhuma do arquiteto ou de qualquer outro profissional, porque realmente nossa profissão não está voltada para o grande público, apesar de haver essa demanda real por serviço e tem um mercado imenso de trabalho ali que a gente poderia estar atuando.
a gente não aborda esse público, grande público. A nossa profissão está muito voltada para a classe média, média alta. E aí ele foi percebendo, então, que tinha toda esse pessoal aí, a grande maioria da população que nunca contrataram profissionais de arquitetura e que realizam as reformas sem assessoria nenhuma. Então, é importante frisar agora, assim, nesse início, que o método que ele desenvolve, ele é adequado ou mais adequado para atendimento de famílias de renda média, média baixa. Por quê? Quando a gente, por exemplo, lida com clientes que já contrataram, têm entendimento de como atua o arquiteto tradicionalmente, a gente não encontra esses empecilhos que ele foi elencando no livro, que a gente, na nossa atuação, não encontra. Por exemplo, quando a gente trabalha com a Rosânia ou com a Paula, que são duas clientes que já têm dinheiro e costume de construir com um arquiteto, engenheiro, outros profissionais, eles, inclusive, esperam da gente o que a profissão, o campo, tradicionalmente colocou ali como é o nosso trabalho. Então, assim, da mesma forma, pessoas muito pobres também não são bem atendidas por esse método, porque tem um imediatismo ali que impede a pessoa de conseguir realizar essas atividades e participar desse método. Então, assim, é um recorte que é para uma parcela específica da população que não costuma contratar serviços profissionais de arquitetura. Então, é isso. Então, como ponto de partida, o que eu acho também que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nas reuniões, um dos principais problemas que o Livingstone vê entre clientes e arquitetos é a insegurança de ambas as partes. Então, eu acho que ele até fala assim, né? É um arquiteto que se deixa levar e um cliente não sabe para onde ir. Então, uma coisa muito positiva que eu vejo no jeito como ele trabalha é que ele define uma estrutura clara e deixa aquilo posto desde o início. Isso que ele foi fazendo, ele foi aprimorando ao longo de muito tempo. Então, assim, ele foi vendo que ele conseguia finalizar o projeto daquela forma em tantas semanas. Então, assim, e ele sabe mais ou menos medir o tempo de trabalho e quanto que ele cobra. Então, esse método é bastante objetivo, apesar de parecer que tem esses jogos e tudo, a coisa flui, né? Então, assim, resumidamente, o método tem esses 8 passos que eu vou explicar mais para frente, né? Eles estão agrupados em 2 etapas. O que eu mandei para vocês lerem é o referente à primeira etapa, mas depois eu vou explicar melhor. Então, assim, por que eu escolhi de falar sobre isso? É porque eu acho, primeiro de tudo, que é importantíssimo, e esse é o ponto principal para mim, por quê, né? O Livingstone sistematizou o modo dele de atuação a partir da reflexão da própria experiência profissional. E, então, é isso que eu acho que a gente poderia caminhar para fazer, sabe? A gente já faz essa reflexão. E eu acho que é muito positivo continuar fazendo e sistematizar isso, porque foi com isso que ele conseguiu chegar nesse método que funciona para ele. E também, assim, é um método dos anos 80, na Argentina. Lá tem outra situação até de mão de obra, depois eu falo disso, que não é para a gente incorporar isso do jeito que ele faz exatamente os passos, mas o que eu acho isso é essencial, assim, como estratégia até de empresa e profissional, né? Então, outra coisa, o método também, ele está muito... o que ele quer? Ele quer atuar nesse recorte
nesse recorte, vou dizer assim, de mercado, que é referente ao espaço cotidiano. Então, ele permite um aprofundamento sobre essa produção que acontece, tanto formal quanto informal, que esse que é o recorte do método. Ele também tem uma intenção de compreender e analisar melhor as situações espaciais e construtivas instaladas. Na verdade, o método ele é mais adequado para reformas, assim, tanto que ele tem um outro livro que chama Cirurgia de Casas, que ele compara uma reforma a uma cirurgia, assim. Então, ele faz esse tipo de análise, que essa frase parece meio que um chavão, assim, jogado, né? Compreender e analisar melhor situações especiais e construtivas instaladas, mas ele tem alguns instrumentos para isso acontecer, assim. Uma coisa que é muito interessante também é ele tenta pensar na construção e nas reformas, nas construções em si, né, como onde acontece a vida das pessoas, obviamente, mas tentando roteirizar essas coisas, tentando imaginar situações para conseguir entender a dinâmica da vida das pessoas e de uma maneira muito objetiva que ele faz isso, né? Depois eu vou falar também mais disso. E deixa eu ver aqui. É isso mesmo, que ele chama isso de o teatro de operações. Então, ao invés dele usar o termo usuário, que denota uma passividade, né, ali naquele indivíduo para quem a gente está planejando, ele usa protagonista. Então, outra coisa que eu acho muito importante no método é que ele conseguiu medir o tempo de trabalho e, consequentemente, medir a remuneração, assim. Ele conseguiu sacar o fluxo de tempo e de trabalho que ele tem com cada coisa e consegue entregar um bom trabalho dentro do que ele define. Então, assim, a lógica do método é gastar mais tempo nos primeiros momentos com o cliente, assim. Então, ter uma entrevista, né, como ele chama, mais detalhada, bem definida, para conseguir depois fazer um projeto em menos tempo que consiga chegar onde o cliente precisa. Então, assim, ainda porque o método é o que ele diz lá no livro, que a intenção disso é conseguir criar espaços melhores com menos desperdício de tempo e materiais, que é o que acontece na grande parte das vezes em construções sem assessoria de nenhum profissional, transformar a problemática das casas existentes em oportunidade para melhorá-las. Então, assim, como o que a gente vai fazer com essa massa de casas mal construídas, assim? E como a gente entender isso como uma oportunidade para melhorá-las? Ao invés de ficar construindo, é possível, como ele diz, assim, que uma soma de acertos não significa um acerto, né? É possível a gente conseguir minimizar os danos e conseguir transformar a vida das pessoas, transformar não, né, mas assim, transformar a casa das pessoas de uma maneira positiva, sem precisar ficar sempre construindo coisas novas. Isso também é uma coisa que ele bota, né. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Depois eu vou falar isso também, mas assim, o que ele diz de conseguir medir o tempo de trabalho, eu mandei para vocês a parte inicial do livro. Depois ele vai dizendo como que ele faz o projeto, e ele tem 8 passos que ele segue para fazer o projeto. E, na verdade, ele deixa claro que não é nem o projeto que ele está vendendo, assim, que é o objetivo principal. Ele faz essa analogia com a medicina, assim, da mesma forma que tem um médico de família, que é um profissional de confiança, que te diz como
como você tá, que te acompanha ao longo do tempo, ele se considera um arquiteto de família. Então, assim, como que fazendo essa analogia, né? Como que o médico de família, um clínico geral atua? Primeiro você vai numa consulta que tem um custo X e uma duração Y. E aí você agenda essa consulta já sabendo de antemão o que vai ser, qual que vai ser o serviço ali, quanto que você vai pagar, etc. O médico te examina. E aí, depois disso, o médico te diz que você precisa de exame, cirurgia. Ou nada disso. De repente, você tá jóia. E, sei lá, uma coisa assim. Então, o que ele diz é que a gente, na arquitetura, vende projetos, que é o nosso suporte principal, assim, de atuação, e que muita coisa poderia ser resolvida com uma consulta, que é a consultoria ou essa entrevista pacto. Então, é por isso que ele cobra também essa etapa, que eu vi também que isso também acaba gerando dúvidas, igual o Tomás mandou no grupo também, isso gera dúvidas da viabilidade disso ou não, mas da forma como ele colocou, funciona no escritório dele. E deixa eu ver isso aqui, se é só isso. Ah, tá. Uma outra coisa também que é importante frisar nesse método é ele acha necessário, junto com, por exemplo, essa consultoria que faz parte das etapas, a gente conseguir entender essas demandas. Peraí, que subiu uma mensagenzinha. A gente conseguir peraí, que deu uma travadinha. Pronto. A gente conseguir perceber quais são as demandas a partir da reflexão sobre a nossa atuação, que foi um pouco do que a gente tem feito. A Carol tem falado dessa consultoria para compra e aluguel de imóveis. Existem vários serviços também que poderiam ser oferecidos, por exemplo, uma consultoria para alguém que vai fazer uma mudança ou outras coisas. Então, isso tem também um caráter assim, de crítica da própria atuação. Isso aqui também é muito positivo, mas é bem difícil, que é tentar envolver o usuário na criação da própria casa, assim, tomando decisões espaciais. E isso, na verdade, é muito diferente dependendo do tipo de cliente, assim. Tem cliente que já chega falando de porcelanato e de acabamento, que seja, mas quando você consegue, fazendo aqueles jogos, a pessoa acaba tendo os jogos que eu estou falando são os exercícios de escuta, não sei se eu estou falando de uma forma clara. Mas quando a partir daqueles jogos, os exercícios de escuta, o objetivo principal daquilo tudo é fazer a pessoa refletir sobre o próprio espaço, as próprias condições, sobre o que ela deseja de fato, de uma forma muito objetiva. Isso é muito positivo, conseguir fazer isso, apesar de eu saber que é muito difícil. Então, assim, isso tudo do método só funciona porque está pré-definido desde o início. E é igual está no livro, a pessoa vai lá, vai falar com o arquiteto, e aí o arquiteto a todo momento tem que ir lembrando. Vou te explicar como é minha forma de trabalho. Então, assim, isso tudo foi uma introdução de como funciona mais ou menos esse método. E aí eu vou falar um pouco desses 8 passos, que estão divididos em 2 etapas. E então, o que eu passei de trecho de texto para vocês lerem é o que corresponde, acho que é 1 e o 2, né? Porque senão ficaria muita leitura, mas eu já coloquei no Dropbox o resto do livro, para quem quiser ler, é bem interessante. E eu escolhi botar essas 2 porque é o que diz respeito ao lidar com o cliente e é o que eu acho que faz mais sentido para a gente conversar sobre primeiro, sabe? E nesse momento aí da nossa empresa.
a primeira etapa é o que equivaleria mais ou menos ao anteprojeto tradicional da nossa profissão, apesar de ser feito de uma maneira não convencional. E essa segunda etapa seria o correspondente ao projeto arquitetônico, que assim, de maneira bem pincelada. Primeiro, a pré-entrevista é o primeiro contato que o arquiteto tem com o cliente. Pode ser por telefone, pode ser o cliente foi no escritório, foi diretamente assim no escritório, ver, conversar, tomar um café e assuntar como é que funciona aquilo. Aí, a partir disso, o Livingston, ele vai explicando o método de trabalho. Logo em seguida, ele marca uma entrevista, que é o que corresponderia a uma consulta inicial, uma consultoria, que muitas vezes isso já resolve o problema do cliente. Às vezes o que ele precisa não é de um projeto ou de um levantamento, isso aqui só basta. E aí, na entrevista, o arquiteto explica como que funciona o sistema de trabalho, tira dúvidas de quanto custa, quanto tempo demora, como que funciona o que o cliente vai precisar, se ele vai precisar de mais serviços, se o que o cliente está achando realmente procede. Então, assim, é uma consulta profissional com o arquiteto. Então, assim, se o arquiteto ver e o cliente entender ali que é necessário continuar as etapas, o arquiteto marca uma visita. Então, é importante dizer que é na entrevista, que foi marcada na pré-entrevista, que o arquiteto faz toda a consulta com a pessoa, assim, fala destrincha tudo referente àquela construção. Faz as atividades de escuta e isso aqui... depois eu vou explicar com mais detalhes, acho que eu não vou falar isso agora, não. Mas, enfim, isso tudo acontece no escritório do arquiteto. Ele não vai ao local onde vai ser a obra antes. Então, depois disso, ele faz a visita, faz uma medição, que depois, se sobrar um tempinho, eu posso até falar um pouco, que é interessante o que ele diz sobre levantamento. Aí ele também elabora e discute as opções, também ele tem um método para elaborar e projetar. Ele mostra para o cliente as opções que ele pensou, e aí ele faz um ajuste final. Então, assim, o interessante disso é que ele gasta muito tempo aqui na 2 e na 4, que é essa parte de entrevista, que é de cara a cara com o cliente, e na 4 para discutir e pensar nessas opções, que aí depois a coisa flui melhor. Ele, com a atuação dele, consegue ter essa estimativa de que os 8 passos duram de 3 a 5 semanas para ele. E então, ele tem essa condição de passar para o cliente quanto vai demorar esse serviço que ele está pagando. Então, assim, na segunda etapa, que não está no livro mais para frente, é referente a depois disso tudo, quando a pessoa vai fazer a construção, ele elabora um manual de opções, ele não faz negócio no formato projeto, com cota, com achura, com os códigos técnicos que a gente usa na arquitetura, sabe? Ele faz um desenho meio que para leigo, ou melhor, para quem for ler o projeto, seja o pedreiro, ou se a coisa for feita pelo proprietário, ele faz do jeito que o proprietário lê, então ele adapta isso. Aí, assim, aqui ele tem 2 coisas que ele não diz, que ele não fala de projeto legal, então, assim, ele entrega o manual de opções para a pessoa, que seria uma cartilinha que não estaria dentro dos códigos técnicos que a gente usa. Ele faz até gravação, tipo, em fita, sabe?
ele grava áudio no WhatsApp hoje em dia, ele faz tipo, uns áudios de 1 hora e conta para a pessoa como que é o projeto dela. Ele vai falando assim, então, olha aí na página 2, eu desenhei uma cama do lado da janela. Você não esquece que essa janela ela abre para fora, então tenha cuidado na hora de pôr uma porta ali. Ele vai narrando literalmente. Então, assim, é bem engraçado até. E funciona lá, pelo que os relatos dizem. E, assim, de qualquer modo, ele entrega esse formato não legal. Ele dá isso, parece que ele tem dentro do escritório dele um setor, assim, que faz só essa parte legal. Então, alguém no escritório dele pega isso tudo depois e converte, quando é o caso de mandar para a prefeitura. E a outra coisa é que lá na Argentina eles têm um profissional que eu não sei explicar muito bem, é como se fosse sabe esses irmãos da obra? Esses programas de construção americano e tal, que tem um construtor que ele constrói, mas ele também gerencia. É tipo uma figura assim que a gente não tem, sabe? A gente não tem isso. É como se fosse um técnico que se você entrega lá seu projeto para ele, ele executa, ele gerencia, ele ao mesmo tempo quem trabalha na obra e quem fica responsável ali por isso. E aí eles têm esse cara lá que tem um nome, esse tipo de função. Então, assim, o Livingston faz e instrui os clientes a chamar uma pessoa dessa para tocar a obra. Que não é o nosso caso, a gente não tem isso. Então, É como era mestre de obras antigamente, é um mestre de obras? Então, é mais do que isso, é como se a gente tivesse tipo um curso técnico, a gente tivesse um tipo de profissional com formação técnica que pegasse a responsabilidade da obra. Não é nem um engenheiro construtor, assim, É o entendeu? técnico de edificações, como se fosse, né? Pelo que você está falando, eu imaginei isso. O que você falou? Eu não ouvi, desculpa. Pelo que você está falando, eu entendi que é como se fosse um técnico de edificações, que É, consegue é um ter, técnico, só que esse ter cara tá, responsabilidade ele técnica, né? é, E de esse acompanhamento de cara, obra. ele é tipo um técnico de edificações, só que ele meio que ele é habilitado legalmente a tocar uma obra, entendeu? Então, você não precisa para pequenas obras, você não precisaria da figura do engenheiro, você não precisaria de ter essas pessoas que têm a equipe delas, eu não sei muito bem como é. Eu sei que isso é uma especificidade, assim, lá na... Vocês estão vendo minha tela? Só alguém me fala que fica na tela total e eu não consigo saber se tá... Sim. tá. Então, assim, enfim, porque isso é uma coisa, é como se, assim, a gente fez o nosso projeto. Aí, a gente, independente da escala da obra, tivesse um profissional que fosse um técnico de projeto, que é como se fosse um médico de obras capacitado a pegar responsabilidade legal, sabe? É uma coisa assim. E lá eles usam muito desse profissional. Então, ele fica falando disso, assim. Depois que ele entrega o manual de opções, ele entrega lá para a pessoa e dá para o profissional, ele pode esquecer do projeto. Ele não fala de acompanhamento na obra, que isso tudo é a função desse profissional aí, sabe? Então, assim, isso também é diferente de como a gente trabalha. Então, assim, retomando, a pré-entrevista é justamente esse primeiro contato que a gente tem com o cliente. Então, assim, o Livingston fala para você, a pessoa te ligou, né? Então, aí você pergunta coisas, quantas pessoas moram, quantas são as pessoas que usam o local, tipo de serviço, quanto pretendem gastar, etc. Quanto pretendem executar e tal.
Então, assim, isso tudo que a gente assim, já faz, de certa forma, não necessariamente sistematizado, é para entender mais globalmente a situação que está se pondo ali, né? Qual que é a demanda. E aí, o que a gente fala é como funciona, para que serve. Assim, se a gente estivesse trabalhando dessa forma, né? O Livingston, no caso, ele explica como que funciona o método de trabalho, que isso eu acho importantíssimo, e para que serve a entrevista, que é essa etapa posterior, em que ele vai fazer todo aquela parte dos jogos e de conversa mais aprofundada. Então, assim, deu erro, deixa eu ver. Ih, deu erro. Ele fala, na verdade, na pré-entrevista, acho que vai ficar errado mesmo, mas eu vou falar. O que ele, na entrevista, deixa eu pegar minha cola aqui, já que deu errado. Então, na pré-entrevista, ele conversa com o cliente, fala num tom seguro, sem se sentir assustado, né? A pessoa ligou lá, você não estava esperando que era um possível cliente, a gente fica sem saber como que responde. Aí ele fala para conversar tranquilo e pegar o máximo de informação possível, explicar o que é a entrevista, e aí que é a parte começa a parte diferente do método, que aí ele pede para o cliente trazer desenhos do que eles pensam para o local, assim. E aí, assim, enfatizando para o cliente, não precisa trazer um desenho bonito, certinho, o objetivo é só conhecer as ideias de vocês, né? Mas, e aí, assim, cada membro da família, se cada um tiver uma ideia, cada um tem que trazer um desenho. E na entrevista você tem que... o Livingston sempre pede que vá sempre todo mundo que mora nesse lugar. Ou se for um escritório, todo mundo que trabalha no lugar, sabe? Porque isso exige um comprometimento e o projeto fica muito melhor. Você acaba tendo menos surpresas negativas no fim, sabe? Você tem que envolver todo mundo nesse processo e, assim, as pessoas ficam, não, eu tenho filho, meu filho é adolescente, ele não pode, ou fulano não quer, pode deixar que ele me falou o que quer e eu falo por ele. Isso tudo, assim, o Livingston ele faz questão de que vá todo mundo, sabe? Mesmo. Inclusive crianças. E aí, assim, essa coisa do cliente trazer um desenho, gente, quando eu estava na disciplina, que eu ajudei lá a Silk, que era sobre esse método, era fazendo projetos nesse método, pouquíssima gente faz esse desenho, ninguém leva, todo mundo fica, não vou levar não, tipo assim, tô pagando um arquiteto, por que eu vou fazer um desenho, sabe? Mas tem gente e é muito engraçado, tem gente que fica doido para mostrar um desenho que fez, e tem gente que não quer de jeito nenhum. E aí tem as saídas para as coisas, assim, para quem... se a pessoa desenhou, ótimo, sabe? Mas se não desenhou, aí tem algumas estratégias. Eu sei que parece muito assim, né? A gente acha que ninguém vai desenhar. Mas uma das estratégias é você mesmo desenhar a pessoa e se a pessoa não trouxer o desenho, você pede para ela descrever as coisas e você vai desenhando. Aí, peraí que eu tô indo para trás. Então, assim, o que é importante quando a gente tem a primeira conversa com o cliente, isso a gente também migra, todo mundo, os arquitetos do mundo. O que eu acho que é importantíssimo é a gente ter conseguido se comunicar, tanto cliente e arquiteto, a gente entender qual que foi a demanda que o cliente quis pedir para a gente, o que ele pediu para a gente,
entender por que vai acontecer daquela forma. Ai, gente, deu pau de novo. Gente! Peraí, deixa eu ver aqui. Não é possível. Peraí que eu vou abrir no Corel. Tinha que ter uma emoção. Não vai dar, sim. Quer ver? Aqui tá certo. Ó. Então, assim... vou projetar aqui do Corel mesmo. E aí, então tá. Depois do arquiteto ter conversado lá com o cliente na entrevista, ele fala qual é o próximo passo, que é a entrevista, explica por que tem que ter isso e o que vai acontecer na entrevista, né? E isso o Livingston fala lá no livro e tal. Então, assim, o que vai acontecer na entrevista? Resposta. Você e o cliente vão fazer essa avaliação da demanda, do que está sendo posto. É possível que se confirme a ideia do cliente ou que seja necessário outros serviços não considerados. É a hora mesmo de ver o que está acontecendo. Explicação dos passos seguintes, o que são, quanto custam e quanto tempo vão demorar. Isso eu acho importantíssimo para a gente, sabe? Assim, isso óbvio que é com experiência e com atuação profissional, mas a gente ir caminhando para ter essa segurança de falar para o cliente quanto tempo as coisas demoram, quanto tempo a gente demora para trabalhar, o que as coisas são, assim. E isso é óbvio que isso a gente vai fazendo aos poucos e vendo a partir da nossa situação profissional. Com essa reflexão do nosso trabalho, eu acho que é um caminho, né, que a gente tem. Então, assim, custos e tempo de obra aproximados, se a pessoa perguntar, apresentação de... Aí tá. Não, isso daqui é na entrevista, né? Aí, na entrevista, você pode falar em custos e tempo de obra aproximado, isso todo mundo quer saber sempre, né? Apresentação de casos parecidos e referências. Isso aqui também é muito legal que o Livingston faz. Ele mostra obras e coisas construídas, finalizadas dele para os clientes, assim, que isso é muito bom também. E aí, enfim, é isso. E aí, agora a entrevista, que é depois de você ter conversado com o cliente por telefone, explicado o trabalho. Deixa eu voltar, acho que agora deu. Não, aqui ainda não. Depois de você conversar com seu cliente, explicar como que você trabalha e de por que lá que você vai fazer essa tal de entrevista, que é um negócio esquisito, que a pessoa nem tinha ouvido falar. E aí, lendo o livro do Livingston, ele é muito bom em contornar essa situação e passar uma segurança para o cliente, né? Aí tá, você marcou a entrevista, falou que vai custar tanto, preço tabelado, que vai demorar de 2 a 3 horas. E isso acontece sempre no escritório. Não acontece no lugar onde vai ser feita a obra, porque gera muita distração, realmente. Você quer falar do espaço, você quer falar, entender as demandas das pessoas. Então, você estar no espaço dela, onde vai acontecer, a coisa fica meio maluca, assim. Por exemplo, lá na disciplina, uma das meninas que estava fazendo o projeto, é uma dupla, na verdade, né? Elas fizeram lá para entrevista com a pessoa, explicaram tudo, a pessoa entendeu. Marcaram entrevista na casa da pessoa, que era cliente real. Porque não tinha nenhum outro lugar ali que elas conseguiram marcar. Elas acho que não conseguiram marcar assim, nenhuma padaria, nenhum café, não tinha lugar nenhum. E aí chegou na casa dessa pessoa e ficou... E aí falou assim, olha, a gente não pode sair aqui da sala, a gente tem que falar, a gente tem que fazer esses jogos, depois que vai ser a hora que de eu olhar a sua casa para fazer o levantamento, eu preciso entender a casa com os seus olhos antes de eu ver com os meus. E aí a pessoa, não, tudo bem, a gente fica aqui na sala de jantar, fechou a porta e tal. Só que aí, assim, começava a entrar gente, aí distrai um pouquinho, aí, vou fazer um café, servir um lanchinho. Aí eu falei, então, esse negócio que eu tô querendo desenhar, você quer ir lá ver? Você vai saber desenhar se você ver. Aí sim, aí as meninas foram e tal. E quando elas viram, o negócio esculhambou tudo, assim.
elas nem conseguiram terminar as coisas, nem conseguiram fazer um levantamento, sabe? Então, moral da história, a entrevista tem que ser feita num lugar neutro justamente para você conseguir a concentração total da pessoa e discutir espaço. Então, assim, em geral, isso demora 2 horas para o Livingston, né? Você leva lá papel branco, papel transparente, lápis colorido e tal. E aí você apresenta para os clientes, você chegou lá para fazer entrevista, você apresenta isso aqui. Não isso aqui, né? Isso daqui é um modelo de roteiro de trabalho, que você mostra, deixa muito claramente impresso, dá na mão do cliente para ele entender o que são as etapas, quando vão acontecer, você preenche, onde, aí assim, o que cada um tem que fazer. O arquiteto vai fazer isso, o cliente vai fazer isso, quanto vai custar, você assina. Então, assim, você entrega essa folha lá na mão do cliente e se ele ler, analisar, você deixa ele sozinho ali pensando um pouco, as pessoas precisam de um momento para pensar naquilo, né? E aí elas se aprovarem, você continua. E aí você tem sempre 2 vias, uma fica com você, outra com o cliente, para ele nunca perder de vista o que está acontecendo, para sempre ter uma clareza nas coisas, né? Então tá, aí começam o tal dos exercícios de escuta. Aí eu acho que eu posso voltar. Então, assim, vocês deram uma lida, esses exercícios são muito interessantes. Ele faz esse primeiro, né? Primeiro você já tem que, para fazer entrevista, você pede para o cliente levar um desenho. A maioria das pessoas não leva. Mas tem gente que leva e gosta muito de mostrar. Tem os outros, eu vou falando depois. Então, assim, se a pessoa não tiver feito, você pode... mas você pede também para a pessoa trazer levantamentos que tiverem da casa, assim. Se a pessoa não tiver feito e tiver a planta do apartamento, você põe um papel vegetal por cima e desenha a situação atual, pergunta se tem alguma coisa diferente e tal. Então, assim, quando o cliente não souber explicar, marque a dúvida com ponto de interrogação. Contenha-se esse é o momento do cliente projetar. Não importa se as coisas parecem congruentes, é importante ouvir e ver as ideias. Ou seja, ver a casa com o olho dos clientes, né? Aí tá, se o cliente não tiver feito o desenho antes, nem existir uma planta da casa ou do apartamento, desenhe uma a partir das explicações e depois procedo da mesma maneira. Isso é muito interessante na disciplina. O pessoal fez isso, assim, treinou antes e ficou desenhando a partir da descrição das pessoas. Falava assim, era um cômodo assim, acho que tinha uns 3 metros e tal. E aí é legal porque você vai desenhando, assim, é só para ter uma ideia. E aí é isso. E é importante que a gente não opine nesse momento. É só para reproduzir. E aí, assim, a partir disso, você desenha a casa como ela é e depois desenha por cima, num papel transparente, o que a pessoa pensou para cada lugar. Para o lugar, né? Se tiver mais de uma pessoa, o que cada um pensou. E aí tá, esse é o primeiro exercício. Aqui, o objetivo é ver a casa com a visão dos clientes, assim, e entender, porque na verdade esse desenho que o cliente faz, ou o que ele vai falar disso, não representa os verdadeiros desejos deles, na verdade, é a forma como eles acham que os problemas vão ser solucionados, assim. Então, deixa ele lá, conversa. Aí esse daqui, o mais ou menos, e o exercício fiscal, ele dá bastante dúvida. Porque o exercício do mais ou menos, ele se refere a qualquer moradia. E é muito difícil você fazer isso assim, com qualquer pessoa, sabe? É meio que assim, abstratamente. O que você mais gosta numa casa? Aí, assim, as pessoas tendem a responder o que elas mais
e menos gostam na casa dela, sabe? Por exemplo, se me perguntar isso, o que eu mais gosto numa casa, eu vou falar, é um banheiro com blindex, mas assim, isso é porque no meu não tem. Então, assim, a gente é limitado mesmo, nosso repertório de discussão de espaço é muito limitado pela nossa vivência, a gente não consegue sair muito para fora disso. A gente que é arquiteto e pessoas que trabalham com isso ou que têm um contato maior com a área, conseguem falar assim, o que eu mais gosto numa casa. Eu gosto de, sei lá, ter banco perto de janela. Eu gosto quando a cozinha é grande, cabe uma mesa que dá para muita gente comer. Eu gosto de, sei lá, de ter uma sauna. Eu gosto quando a casa tem uma sauna com uma vista numa cachoeira, sabe? Enfim. E aí, isso realmente, que o Tomás falou lá no grupo semana passada, procede muito. Ou mais ou menos é abstratamente o que você menos gosta em casas, assim. Aí você pode falar, eu odeio móvel planejado, entendeu? Assim, não sei. Isso se confunde, a coisa é meio ambígua. A gente normalmente fala coisas que têm a ver com a nossa vivência. Então, uma coisa que é interessante no Livingston, que eu acho que também é importante ser incorporado assim até para a gente, é tentar não nunca falar de maneira abstrata, assim, sempre empurrar as pessoas a darem respostas mais concretas, que é esse exemplo. Por exemplo, se o cliente diz, gosto de janelas grandes, pergunte, o que é grande para você? Aí você pega uma trena e mede, assim, ou faz uma estimativa, assim, comparando com algum objeto, sabe? Porque o que uma pessoa pode falar, eu odeio lugares escuros, assim, mas o que é escuro para a pessoa? Pode não ser a mesma coisa. Então, isso é muito importante também. Então, o mais ou menos é esse exercício que ele é meio que ampliar o repertório do que a pessoa gosta e do que ela não gosta, como de modo geral, assim. Apesar de isso na prática acabar virando uma grande confusão, assim, com o exercício fiscal. E aí, esse mais especificamente é um jogo de acusação. Você pede, faz uma listinha lá com os moradores, você pede para eles apontarem todos os defeitos mais graves dos espaços onde eles moram, independente de ter solução ou não. E aí que é um negócio do Livingston. A pessoa pode ter te procurado assim para reformar um lavabo, que seja, mas ele faz os exercícios referentes à moradia inteira, ou se for uma coisa comercial, assim, ele pediu para fazer de um cômodo X, mas ele pede o trabalho em relação a tudo. E aí muita gente fica hesitando a responder, por exemplo, eu posso falar, sei lá, isso nem vai ter solução, mas é porque tem, sei lá, um bueiro na rua que sobe mau cheiro na minha casa, eu não gosto. Mas você tem que falar tudo, mesmo que não tenha solução mesmo, sabe? Então, isso também demanda um envolvimento dos clientes, não é todo mundo que vai querer participar a pessoa quer lá fazer a obra dela num momento tal e que é rápido. Aí o Livingston tem um super jogo de cintura para conseguir falar, olha, vão ser só 2 horas aqui comigo. Você gasta mais que isso para comprar um carro, sabe? É sua casa, deixa eu fazer meus jogos e você fala da casa inteira, que no fim das contas vai ficar tudo melhor para mim e para você. A gente vai se entender melhor. Então, assim, muitas vezes isso de falar de todo o ambiente é muito da construção toda é muito positivo, porque acaba tendo às vezes soluções em comum e coisas que a pessoa nem tinha pensado, que não são dispendiosas ou são fáceis de fazer, ou que
ou que podem ser feitas posteriormente e tal. Mas aí tá, você no fim faz uma listinha de defeitos mais graves e menos graves de acordo com os clientes. E aí, por fim, o último jogo que ele faz é a casa final desejada, que ele pede assim para as pessoas sonharem com a casa ideal. Aí a pessoa pode falar tudo, sabe? Ah, eu quero uma jacuzzi, quero ter 7 banheiros, quero ter um jardim com 20 cachorros. Você vai e fala a casa ideal. E Marina, aí você. Oi, alô? posso. Oi, Oi, deixa eu fazer pode uma falar. pergunta, porque Ah, eu tinha tá. entendido que o exercício mais menos, ele era o seguinte: o que que você mais gosta na sua casa, né, na casa que o cliente mora, no lugar onde ele quer fazer uma intervenção, e o que que ele menos gosta. Então, assim, eu não gosto que a minha irmã dorme comigo, eu não gosto que o meu pai fica assistindo televisão até tarde na sala. Eu não gosto porque tem mau cheiro, né? E são Uhum, coisas tipo, palpáveis da casa da pessoa. E o mais, a mesma coisa, né? Eu gosto muito do cheiro da dama da noite na rua. São coisas uhum, precisas, mas que são da casa, do projeto, uhum, né, do lugar onde a pessoa mora. E que o exercício fiscal, ele seria como se fosse o menos do uhum, exercício mais e menos, só que de forma não abstrata, mas geral, né? O que que você vê de defeito, independente de ser consertável ou não. E que a casa final desejada seria o que que você gostaria de ter, por mais que seja factível ou não. Aí a uhum. minha dúvida é a seguinte: o mais menos é isso mesmo? É tipo, é o que que você gosta e não gosta na sua casa? Ou é O em casa mais. em Não, geral? não. O mais e menos é em qualquer moradia, referente a qualquer moradia. Ele é assim, ele não é referente à sua casa. É meio que assim, dentro de tudo, a partir de tudo que você já viu de casas na sua vida, o que você mais gosta numa casa? Aí assim, a casa da Carol tem uma porta grande que liga a sala da cozinha. Então eu vou falar, eu gosto de cozinha integrada com sala. O mais e menos não tem a ver com a sua casa. Mas, assim, na prática, as pessoas acabam falando coisas que têm a ver com a experiência delas. Porque realmente as pessoas não estão acostumadas a falar de espaço, a pensar sobre espaço. Então, o que vem de imediato é a própria vivência. Então, assim, o mais menos ele é relativo a qualquer moradia. Você tem que falar para a pessoa assim, o que você mais gosta, que você consegue imaginar, que você já viu e o que você menos gosta. Aí sei lá, a pessoa pode falar, eu odeio quando a pessoa cimenta o gramado no jardim da frente, coisas assim, sabe? E o exercício fiscal é o jogo de acusação dos seus problemas específicos. Então, assim, é nesse momento que você vai fazer, independente se é factível ou não, como você disse, né? Você vai falar do quais são realmente os problemas maiores daquela casa. Também independente do que você pediu como projeto. Às vezes pode ter pedido, eu quero reformar um banheiro. Mas aí você fala de todos os problemas da casa 100%. Sabe? Pode ser um barulho de carro na rua, o que seja. E aí, no caso afinal desejar, é mesmo que você disse, é você falar do que você desejaria ter, independente daquilo ser possível ou não. É fazer a pessoa sonhar. É porque realmente mais menos e o exercício fiscal dá muita dúvida, muita mesmo. E na hora de aplicar, acaba virando a mesma coisa. Não sei se deu para Entendi. entender. Não, eu entendi a sua explicação, sim. E aí Uhum. a diferença entre o mais, do mais e menos, e a casa final desejada seria que o mais é tipo assim, eu gosto de pé direitos altos. Aí no Sim, casa final desejada, eu quero uma casa com pé direito alto.
É meio É que isso. muito Aí você parecido. falaria assim, no mais ou menos. Ah, eu gosto de casa com o pé direito alto. Aí você vai e fala, tá, mas que é alto para você? 4, 5, 10 metros? Aí você fala. Aí na casa final desejada, você vai falar, olha, me fala então como que é a sua casa ideal. Aí você fala, minha casa ideal, ela teria isso, ela teria pé direito alto, entendeu? É mais ou menos assim, as coisas elas se confundem um pouco realmente. É porque eu entendi a diferença entre o exercício fiscal e o menos, do mais e menos. Sim. Porque no menos eu vou falar assim, olha, eu não gosto de piscina na casa, não gosto. No exercício fiscal, eu vou condenar o que tem na minha casa. Então eu vou falar Sim. assim, olha, eu não vou poder falar eu não gosto da piscina se eu não tenho piscina, né? Então eu entendi a diferença. Mas na parte do casa final desejada e o mais, eu não entendi onde que está a diferença. Porque, eu Uhum. gosto de pé direito de 3 metros ou mais. Ou então vamos Uhum. colocar assim, eu gosto de pé direito duplo, né? Eu gosto Uhum. de casa de 2 andares. Aí no casa desejada, casa final desejada, eu vou falar a mesma coisa, entendeu? Eu não entendi, tipo, Sim, qual de informação a exatamente. mais que eu vou conseguir, entendeu? É, a coisa meio que se confunde mesmo, assim, não tem uma diferença muito definida, não, sabe? Acaba virando sim a mesma coisa. É isso que acontece mesmo. A Porque casa eu final é você tentar. Porque assim, o que eu mais gosto numa casa? Eu gosto de casas assim, 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 assim. Mas o que seria a minha casa dos sonhos? Aí, assim, é só para você continuar ampliando esse. O repertório do que a pessoa deseja, só para continuar instigando. Assim. Na casa final desejada, você, além das características, por exemplo, o pé direito, como que seriam as janelas e tal, você fala do que tem na casa, assim. Por exemplo, eu vou falar, a minha casa dos sonhos, ela tem, sei lá, teriam 5 banheiros, teria uma sala e 2 cozinhas, uma cozinha grande para áreas de lazer e uma cozinha interna na casa, né? Cozinha de dentro e cozinha de fora, como o povo diz. E aí você vai narrando assim, você vai contando. Aí essa casa teria um pé direito duplo e tal. Entendeu? É isso que é um pouco da diferença do mais. No mais você fala, o que eu mais gosto numa casa? Eu gosto de ter muitos banheiros numa casa. Aí você fala, quantos são muitos? 5. Aí na sua casa você sistematiza isso tudo. E aí o que acontece? Eu vou só continuar aqui para te mostrar, porque. Opa, está passando aqui. Ué. Aí o que acontece? Acho que eu vou mostrar aqui. No livro. Aqui, ó. Mas depois disso tudo, que tem tudo isso é muito estratégico. Vou explicar qual é a estratégia. Ele pega tudo isso que a pessoa falou, tipo, o que é a minha casa dos sonhos? Tem tantos não sei o quê, tem uma lavanderia. E na sua casa dos sonhos, a lavanderia fica perto da cozinha? Fica. Tem um quintal, tem uma sala e uma saleta e tal. Você vai falando. Só que aí, o que é a magia do Natal? A partir da sua casa dos sonhos, ele faz os como globos. é que chama, gente? Esse fluxograma, tipo assim, fluxograma. E aí, olha a magia, ele vai conciliando ele vai tentando conciliar com tudo que você falou, assim, entendeu? Não sei se consegue entender. Na prática, Deixa dá eu para falar com as entender, assim. palavras, Você então, e, pode você- falar. e me diz se eu entendi certo a sua explicação. A diferença Melhor. seria que no mais eu vou colocar
elementos positivos de que eu gosto numa casa, né? Elementos que não Sim, necessariamente estão ligados uns com os outros. Por exemplo, eu adoro pergolado sim. com buganvília. Eu adoro Aham, janela guilhotina. Eu aham, adoro piso de pedra. E aí, aham. depois, na casa dos sonhos, eu vou falar assim: eu adoro piso de pedra na sala. E eu adoro quando a sala tem uma abertura para o jardim que tem um pergolado de coisa. Então, não, eu não gosto que no jardim tenha um pergolado de. Eu vou construir de fato uma ambiência e não só citar elementos. É isso que eu entendi. Sim, É por é um aí? pouco disso. Realmente, isso aí. É Tá. isso, é tentar amarrar, é tentar meio que, é meio um pouco paradoxal, mas é tentar sistematizar a sua casa dos sonhos, sabe? Tá. E Acho uma coisa também também que eu lembro de. Acho Desculpa. também que na prática, só um parêntese, Hum, mesmo que isso fique confuso, eu acho que é meio que um checklist para não esquecer, uhum, né, de verificar nenhum aspecto. uhum, E mesmo se for confuso, né, o que a pessoa fala, o que a uhum, pessoa confunda, a duplicidade das coisas ajuda a confirmar, por exemplo. Ah, igual você falou, adoro pergolado do não sei o quê. Qualquer a casa dos sonhos realmente tem um pergolado? Não, às vezes a casa dos sonhos só tem o sim, banheiro com caimento pro lugar certo. Não sei. Aham. a casa Eu acho dos que, sonhos eu acho nem que é a um confusão, pergolado, é outra coisa. eu acho que a O confusão que do é, cliente é normal mesmo, mas é porque para mim isso ficou muito sutil a diferença. E a gente tem que ter muito certo o que é uma coisa e o que é outra para a gente poder direcionar, né? Porque senão a gente vai ficar claro, perdido junto. Mas eu acho que eu o entendi que eu, então, Marina. Eu vou eu desligar aqui meu tentei, não, microfone para você, beleza. Eu tá? tentei achar aqui o trabalho dos meninos. Eu não sei, será que eu não tô achando? É porque eles fizeram isso, nossa, não sei onde que eu coloquei. Só não posso ter perdido, né? Mas, ai meu Deus, infelizmente não achei. Pode estar no meu HD. Mas o que eu ia mostrar para vocês é o que eles disseram disso, assim. Eu ia mostrar para vocês o que os meninos fizeram de trabalho. Mas não tá aqui. Era para estar aqui dentro. Meio alunos. Não é aqui. É, não é aqui. Ah, que triste, mas depois eu vejo se eu acho. Só ver aqui rapidinho. Se tiver, eu acho agora. Mas então, o lance do diagrama de globos é você tentar assim meio que sistematizar a sua casa dos sonhos, é para você conseguir comparar a casa dos sonhos da pessoa com o que ela tem, sabe? E é interessante que às vezes umas interseções rolam do tipo, ah, mas essa aqui ficou ruim. Nossa, essa menina fez tudo errado. Isso aqui não dá para mostrar, não. Gente, talvez. Será que eu perdi? Ah, não, o povo me mandou. Miriane, essa aqui mandou bem. Essa aqui fez bem. Então, enquanto eu vou baixando, eu vou falando. Você conseguir comparar o que a pessoa pediu na Casa dos Sonhos, apresentação, com o que ela tem, você consegue fazer algumas interseções. Assim. Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, na Casa dos Sonhos eu teria um quarto para eu fazer, sei lá, um quarto de dança, porque eu gosto de dançar. E eu quero também um quarto de hóspedes, porque meus avós dormem na minha casa 2 vezes por semana. E eu queria um banheiro para. Eu queria que esse quarto fosse uma suíte para os meus avós terem conforto e tal. Aí a pessoa pode pedir. Só que assim, quando você faz essa sistematização, às vezes você vê que as coisas meio que podem acontecer no espaço das pessoas, sabe? Com algumas alterações. Igual isso que a Carol mandou aqui, do que o Adriano falou, assim, como melhorar o ambiente sem construir coisas novas. O Adriano, que é professor do FMG,
deu uma vez um exemplo. Tinha um problema de fluxo nos corredores de uma escola, que era pequeno para a quantidade de alunos. Como era um prédio antigo, alargar o corredor ia demandar muita obra. Ele sugeriu somente intercalar o horário de saída das turmas, gênio. E isso muitas vezes pode acontecer. Quando você vai vendo as maiores queixas, as vontades e os sonhos, você consegue, por exemplo, tá. Então, às vezes, a gente consegue fazer um quarto de hóspedes que, pelo movimentar ali das pessoas, nunca vai ter hóspedes enquanto alguém vai estar dançando, e aí resolve o problema e você acabou de ter um espaço, sei lá, assim, um exemplo bobo, mas a lógica da casa dos sonhos é comparar ela com o que você conseguiu trabalhar nos outros jogos e ampliar o repertório do que as pessoas podem querer, assim. Isso tudo faz a pessoa falar de espaço o tempo todo, forçar elas a falar de uma coisa que elas não estão habituadas. Vou ver aqui só o que tem. Aqui, ó. Essa aqui, essa pessoa, tirou a maior nota da sala, inclusive, eu acho. Miriane. Ela fez. Acho que o cliente que desenhou, que o cliente era engenheiro. Um era engenheiro, eu acho. Aí o desenho real, né, de como é e o que o cliente tinha pensado. E aí, assim, é um casal. Então, esse aqui, o mais menos. Vou aqui para ver, tá usando. Aí, o que é o mais menos, assim? Ela gosta de espaços que têm flexibilidade, amplos, assim, tá vago, sabe? Aí ela deveria ter falado, o que é amplo para você? Mas aí ficou amplo mesmo. Boa ventilação também, ela não entrou nessas... Enfim, isso não importa aqui. Mas ela falou, né, do que são, o que ela mais gosta numa casa, o que menos gosta numa casa, o casal. Aí o exercício fiscal. Elencou em ordem de problema quais os maiores problemas do espaço. Fez aqui 1, 2, 3, 4, assim e tal. E a casa dos sonhos, uma sala de estar ampla, que aí, ó, tá vendo? Coincide com aqui, ó, espaços amplos. A área de serviço na área privativa, banheiro maior. Tá vendo que virou a mesma coisa. Ela falou banheiro maior na casa dos sonhos. Então, assim, realmente é muito. Na prática, dá até para entender o que é cada coisa, assim, mas na realidade é muito difícil. Aqui ela já botou, mas tem Mirella, Ana Carolina. Vou pôr só mais um, tá, gente? Porque. Será que é a Júlia? Que aqui tem uma que tem um trabalho legal. Ah, esse aqui. Ah, e esse daqui foi o desenho que elas fizeram lá, projeto cliente. Acho que o cliente não desenhou, elas trouxeram, quer dizer, o cliente trouxe a planta que ele tinha e elas desenharam por cima. Depois elas coloriram na internet, no Corel, tipo assim, para apresentar, né? Mas, deixa eu ver. Ah, olha que bonitinhas, coisinhas, gente. Mas essas aqui, elas... Aí, tá vendo? Elas não colocaram o processo. Perderam nota, aquelas. Ai, gente, dar nota é difícil. Mas é só mais um aqui pra ver se tem. Acho que da Júlia. Que teve gente que falou por pendrive. Apresentação final. Deixa eu fechar o WhatsApp. Apresentação final. Júlia. Desculpa atraso, esse aqui atrasou, né? Ai, ai. Ah, não, baixei eu mesmo. Gente, desiste de mim, não. Última tentativa, tá? Era a Ana Carolina. Miriene, Bárbara, tá.
Aí eles, projeto cliente. A casa era esquisita, a casa era bem difícil de entender, assim, mas projeto cliente, acho que a pessoa, ela desenhou para a pessoa. Era meio que é um salão, assim, né? Aí tá, exercício mais ou menos. Claridade, espaços funcionais e práticos. Tá vendo que todo mundo sempre cai nesses chavos. Opa! Sempre cai nesses chavões vagos, sabe? Tipo, todo mundo fala amplo, funcional, prático, claro. E assim, ninguém entra nessa especificidade. Os meninos tiveram dificuldade de perguntar, sabe? Também era a primeira vez que eles estavam fazendo. Eles ficam meio atordoados, né? E a cliente real e tal. Mas meio que todo mundo foi isso. Lugar abafado, escuros, muita cor, muito estampa, tá? Aí, exercício fiscal. Os problemas em ordem de prioridade. Caixa de luz com a fiação elétrica pendurada no meio da cozinha. Infiltrações aqui na da escada onde está o armário incomoda muito. O espaço é muito pequeno e apertado. Aí, casa final desejada. Um apartamento com muito espaço para armazenamento, com todos os armários da cozinha dos quartos. Isso aqui, tá vendo que eles nem não conseguiram... Assim, a coisa fica ambígua, né? Um espaço sem poluição visual, clean, aconchegante, escada vazada com degrau flutuante, cozinha americana. Assim, ficou, né? Aí tá ali. Aí, assim, fim. Depois eu mostro mais coisa, deixa eu ver. Fizeram essa perspectiva. Tá, vou voltar aqui. Enfim, gente, era isso, só para explicar, tá acabando. E tá bom. A coisa toda é, você, depois de todos os exercícios, você faz... Cadê? Peraí. Você realizou todos os exercícios e conseguiu entender mais ou menos o que são os desejos da pessoa de uma maneira mais objetiva e ver se aquilo é conciliável com o que a pessoa está disposta a fazer ou gastar, ou se aquilo é resolvível dentro daquelas condições. E você, depois de tudo isso, faz uma coluna de problemas e uma coluna de desejos, a partir de tudo que aconteceu, assim. Você vai para casa, a primeira coisa que você vai fazer é quais que foram os desejos das pessoas ali e quais que foram os problemas principais, sabe? Isso aqui é porque mesmo as coisas que os clientes falam não correspondem necessariamente ao que eles querem, assim. E não é de má fé ou, assim, aquela coisa, sabe? Tipo, o arquiteto que sabe o que o cliente quer. Não, é mais... É outra coisa. É meio que assim, as pessoas, elas falam pra gente o que elas acham que é a solução para uma questão que ela já formulou na cabeça dela. Então, no texto do Livingston, ele fala até do exemplo de um cliente que chegou e falou, eu tenho como abrir uma janela nessa parede? Porque eu queria ver uma árvore que tem do lado de fora. Aí um arquiteto tradicionalmente, né, vai na legislação, vai ver se pode ou não, aí não vai poder lá naquele caso específico, porque é fachada, não dá para abrir aquela janela. E aí, na verdade, a pessoa não queria a janela, ela queria olhar para a árvore. Esse que é o desejo dela. O desejo não é abrir uma janela. Então, você, aí no texto do livro, ele fala que nessa situação, ele colocou tipo um calço assim na cama, a cama ficou mais alta e ele conseguiu ver a árvore na janela que existia sem ter que pôr uma nova, sabe? Então, assim, é isso, assim. Estudos são estratégias para entender o cliente. E aí, falando assim, pode parecer meio confuso e realmente só fazendo a coisa que dá para ver como que é e sentir como compatibilizar o que as pessoas veem de defeito com o que as pessoas mais sonham na vida e compatibilizar isso com a vida delas, mas assim, é interessante dar uns resultados bem legais, sabe? E aí tá, assim, deixa eu ver aqui. Aí tá. E aí, a partir disso, deixa eu
Fiz assim. E a partir disso ele faz esses outros passos, que é a visita, que eu vou falar muito rapidamente, gente, para acabar. Mas na visita tem uma coisa muito legal que eu vou falar aqui para vocês. Ele fala assim que na hora de fazer o levantamento, você não pode, você tem que evitar falar com o seu cliente. Você fala com ele assim, ó, eu vou na sua casa, eu vou ficar umas 2 horas mais ou menos fazendo esse levantamento, e aí, infelizmente, não vou poder ficar conversando com você e tal, porque eu preciso fazer isso aqui para eu concentrar. Só que na prática também isso não acontece. As pessoas oferecem café, quer te mostrar a casa, assim. Então, na disciplina isso não aconteceu. Todo mundo ficou com dificuldades nessa parte, né? E é chato falar, não, aqui não posso falar com você, né? Mas, enfim. Isso é o que ele faz, né? E aí o que eu acho interessante na visita, que aí é quando você vai lá ver de fato o que está acontecendo com os seus olhos, ele faz 5 entradas pela casa, ele entra 5 vezes. Ele entra, faz uma coisa que eu vou falar, e volta, entra de novo, faz de novo, entra de novo. Ele faz assim, chegou lá para fazer o levantamento. Aí, antes de tudo, ele desenha o terreno, entorno, implantação, mede a rua, verifica o sentido da circulação, poste, árvore, divisa, construção, quintal, jardim. Então, assim, mesmo que seja apartamento, ele vai e faz isso. Entender tudo que está no entorno. Aí tá. Depois dele desenhar isso tudo, ele entra no lugar. Aí ele desenha tudo, absolutamente tudo, inclusive o mobiliário existente, sem conversar. Mas aí ele desenha o mobiliário sem ser igual a gente desenha abstratamente. Ele desenha o mobiliário como ele é no lugar. Aí ele sai da casa e entra de novo. Aí a segunda entrada, ele mede tudo, começando pelas medidas gerais, depois as parciais. E aí desenha cortes esquemáticos quando necessário, verifica alturas. E aí, depois ele sai da casa e entra de novo, a terceira entrada. E aí ele vai procurar patologia, ver as condições físicas estruturais, ver os materiais, as técnicas, ver onde tem infiltração, ver marca de desgaste e tal. Aí na quarta, ele sai, entra de novo, aí ele fotografa. Aí ele sai, depois de fotografar, entra a quinta e última entrada, que ele vai, aí sim ele vai caminhar e olhar pensando como arquiteto. Isso tudo ele faz como sequência e, segundo ele, ajuda ele a pensar nas coisas. Então, assim, o levantamento é isso, né? Então, depois do levantamento, você senta de novo com os clientes, conversa com ele, repassa todas as atividades, fala o que vai ser feito. Isso acontece sempre, né? Você sempre fica falando para o cliente o que vai acontecer. E aí, tá. Depois disso, vou falar bem brevemente. Ele vai para o escritório e começa a elaborar as opções. Ele não desenha, como eu já disse, nos códigos arquitetônicos tradicionais, ele desenha as coisas do jeito que elas são, sem símbolos abstratos, por exemplo, aquele símbolo de quando a escada passa tá acima da altura da planta, sabe? Aquele negocinho, ou a bolinha de cota de nível, isso tudo não existe. Ele puxa a seta, fala, desenha os móveis como eles são, tudo isso é para deixar a coisa bem legível para o cliente. Aí ele fica, aí tá, para bem brevemente, assim, para ele elaborar. Ele pega isso tudo, ele diz que é importante montar uma mesa de trabalho. Teve uma menina aqui que até fotografou a mesa de trabalho, porque a Silk pedia para fotografar. Quer ver? Enfim, era o outro. Mas, assim, ter uma estação de trabalho bem montada, com todos os papéis das atividades colocados, os desenhos e as fotos, e tudo isso
ele pede para não ser feito primeiramente no computador, porque ele diz que a tela do computador é pequena demais para essa etapa do projeto, sabe? Então, assim, põe tudo na parede e explica como... explica não. Vou mostrar aqui o que as meninas fizeram. Mas, enfim, é isso. Montar uma estação de trabalho bem tranquila. Aqui, se eu pedir até para as meninas fotografarem, ó. Com tudo aqui, para você conseguir realmente entrar nisso. E aí, você criou o campo de trabalho. E aí, a primeira coisa, isso também eu acho muito interessante para a gente, sabe? É começar a ensaiar o projeto bem viajado, assim, sem preocupar em solucionar coisa, fazer umas brincadeiras mesmo. Fazer coisas até beirando um absurdo, assim. Então, o que você faz para fazer isso? Você desenha tudo que não pode mudar. Por exemplo, um apartamento, aí eu ponho o corredor do apartamento, a caixa de elevador e os limites ali da planta. E aí eu faço esses ensaios viajados, que sem nenhuma preocupação com a realidade, sabe? Eu faço tipo ensaio, e se tivesse um mezanino aqui, se eu instalasse um mezanino, se eu furasse essa parede e fizesse uma janela imensa, se eu fizesse uma claraboia. Então, assim, você leva ao limite a coisa, e aí isso serve para a gente exercitar a ousadia, a alegria. Depois, ela diz assim, você passa 1 dia, 2, 3 dias fazendo essas viagens. Depois disso, aí o Livingston fala, depois disso, como é que ele fala? Sonhar primeiro, e depois você dorme uma boa noite de sono e parte para a realidade. Aí você deixa aquilo de lado e começa realmente a fazer os ensaios, né? Das possibilidades. E é interessante que quando você exercita a ousadia, as coisas começam, às vezes, a virar possibilidades. Assim, as coisas que a gente acha que são ousadas podem realmente funcionar e ser boas. Teve alguns projetos dos meninos da disciplina que a coisa dessa parte aí da ousadia que foi o que foi feito. Que elas nem achavam que o cliente ia topar, mas a coisa aconteceu, assim, coisas que, obviamente, né, a coisa passou a ser compatibilizada ali e tal. E aí, assim, o Livingston apresenta 3 opções, aí, como exemplo, vou mostrar 3 opções que o pessoal apresentou, sabe? Uma opção aqui era, nesse projeto, era uma cozinha com banheiro, e a pessoa queria criar um lavabo. E aí a pessoa queria reformar a cozinha e tal, acho que a cozinha era aqui, queria passar para cá, não é muito bem. Aí tinha que resolver essa situação de ter um banheiro aqui e um lavabo em algum lugar, só que banheiro aqui não tem ventilação para fora, então assim, tinha algumas possibilidades. Aí aqui elas tentaram um lavabo aqui e tal, aqui era um banheiro social, né? Uma suíte, eu acho, suíte. E aqui tá, aí é isso, assim, aí no fim a pessoa escolhe, se apresenta para o cliente, a pessoa não precisa necessariamente escolher uma, pode querer compatibilizar 2, ou pode não ter gostado de nenhuma, aí você volta e continua fazendo. E aí, enfim, eu vou parar por aqui. Isso aqui são depois coisas mais posteriores. Mas eu acho que o que eu queria falar mais era isso. Que eu, assim, para finalizar, de novo, assim, o que eu acho interessante disso, que eu acho isso muito esperto, sabe? Tentar concretamente ter essas estratégias de entender as demandas dos clientes, de mensurar o próprio tempo de trabalho e de quanto cobrar, e de ter a segurança de fazer isso, assim, se a gente quiser fazer, sistematizar alguma coisa algum dia, ver que existem caminhos possíveis, sabe, para a gente
desenvolver alguma coisa. E eu vejo isso nas nossas reuniões, a gente tem essa vontade de sistematizar, de otimizar as coisas e de traçar algumas estratégias. E eu acho interessante o jeito como esse cara trabalha. E aí eu deixei aqui salvo. Aqui é o que eu mandei para vocês. Aqui tem o restante do livro, que ele é bem grande, assim, mas tem uma parte que ele fala da atuação dele em Cuba, né, que foi o que ajudou ele a desenvolver o método e tal. Aí aqui, acho que até a página 90 e tantos, que é referente ao método, né? E aí tem... Uai, como é que eu saio daqui? Uai. Ó, não consigo sair daqui. Consegui. E opa. Aí aqui eu coloquei a apresentação. Isso aqui era da disciplina, assim, tem um resumo das etapas, se vocês quiserem ver. Tem algumas dicas boas, assim. E é isso, gente. Fim. Cansei de falar. Agora falei vocês. Acabou. Gente, deixa eu só falar uma coisa que eu tenho que sair em 10 minutinhos. Deixa. Eu só queria fazer algumas indagações. Eu não sei se as meninas viram lá, estão aí com as minhas perguntas que eu coloquei no WhatsApp, mas eu vou tentar condensar para o que eu acho mais importante, porque eu acho que seria interessante a gente conversar junto. Eu acho que a primeira questão seria como que a gente traduz esse método? Eu sei que você falou, né, Marina, que não é para a gente pegar ao pé da letra, né? Não é para fazer exatamente isso, mas entender a ideia no geral. Mas como que vocês acham que a gente deveria proceder no caso de projeto de interior, que acaba sendo a maior parte da nossa demanda? Vocês acham que a gente faz tudo isso também? Porque quando uma pessoa ela só quer reformar um banheiro, às vezes ela só quer pelo puro desejo de ficar bonito, né? Lógico, a pessoa com certeza vai ter várias considerações do mais menos, várias considerações né, da casa ideal. Isso vai valer para qualquer pessoa, até quem nem quer reformar nada. Mas vocês acham que a gente deve proceder da mesma forma? Ou vocês acham que existe um formato mais encurtado, talvez? Ou vale a pena, às vezes, para poder mostrar para a pessoa, olha, na verdade o banheiro nem é tão importante, por que que você não mexe na cozinha, já que ela está tendo tanto problema, né? E aí, daí vem outra pergunta. Quando que a gente fala o preço para a pessoa? A gente vai falar o preço do projeto para a pessoa depois que ela foi embora e a gente tiver o tempo de metabolizar todas essas informações? Ou a gente já vai falar nessa entrevista? Eu posso falar uma coisa? Não sei se alguém quer falar, mas só falar uma coisa antes. Essa primeira pergunta, assim, de como incorporar isso, assim, se a gente faz isso, eu acho que, na verdade, igual eu comentei no início, sabe? Não esse método não é para o cliente que... Alô? Ó, acho que tinha ouvido um negócio. Mas esse negócio não é para o cliente que, por exemplo, o cliente que quer só reformar um banheiro, que vai pedir, vai querer que a gente vá na loja comprar revestimento, assim, uma coisa assim, não é o cliente do Livingston, sabe? É meio que um recorte específico de realmente pessoas que nunca fizeram obra com arquitetos, ele quer chegar nessa, ou que não sabem minimamente o que o arquiteto faz, sabe? O que eu acho que faz sentido assim na nossa atuação, não é nem incorporar tanto esses exercícios, apesar de terem neles estratégias muito boas, por exemplo, da coisa do sonho versus a limitação, ou que a pessoa menos odeia, menos gosta, né? O que eu acho principal disso tudo é
ter um tempo de conversa com o cliente maior e estratégico, uma consultoria, assim, vou dizer assim, não sei, né, se vai ser isso, para a gente pode não ser nada disso que eu falei, sabe, do que o Livingstone faz, mas isso é tentar traçar uma estratégia, assim, para a gente otimizar o processo de projeto, sabe, uma coisa meio que assim que eu penso, do tipo, e tem várias coisas que dá pra gente incorporar, do tipo, sempre ter confiança de falar quanto custa, quanto tempo demora. Isso tudo é com experiência, assim, e dá para ir aos poucos sacando e conseguindo passar a informação para as pessoas, sabe? Essa coisa de mostrar foto de obras que já fizemos e tem uma série de coisas que estão nas entrelinhas. O que eu acho é que a gente pode caminhar para ir sempre refletindo sobre o que a gente está fazendo, porque tem cliente que realmente sai frustrado e tem cliente que não sai. Tem um tipo de cliente nosso que está acostumado assim, eu vou reformar meu banheiro, quero trocar bancada, pia, depois você vai comigo na loja e é isso, fim. Tem um cliente que não é assim, sabe? Tem um cliente que tá sem saber como funciona, não sabe o que ele está pagando, como que é o arquiteto. Aí é esse o negócio que eu acho, sabe? Enfim, agora pode falar aí, gente. Agora só uma pergunta, como é que fala? Objetivo, Marina, porque eu esqueci mesmo. Ele propõe a gente dar o preço do projeto na entrevista, não é isso? Então, eu não comentei isso. Olha só que interessante, todos os valores são tabelados. Ele faz meio que assim, a consulta custa sempre R$ 80. O levantamento custa sempre R$ 200, estou chutando. Aí, assim, projeto. Aí, lá na entrevista, ele conversou com você. Aí, ele tem umas complexidades, assim. Ele coloca complexidade 1, 2 ou 3. Aí, ele conversando com você, viu que é complexidade 2. Que aí tem a definição do que seria essa tal complexidade. Tipo, ambientes de 50 a 100 metros quadrados. E aí, isso tem um valor. Que aí, como ele soube mensurar o tempo dele, ele conseguiu dar um valor tabelado. Assim, que a gente não precisa fazer isso, sabe? É só interessante como ele consegue saber o tempo de trabalho no valor. De qualquer forma, o nosso orçamento agora está nesse formato, né? Sim. Talvez seria o caso de pegar o F3 impresso, né? E durante a entrevista a gente ir marcando mais ou menos para ter uma ideia e chegar no final dessa entrevista a gente poder dar uma perspectiva de orçamento, né? Mas eu acho que a gente fazer isso não é bom, não, porque eu acho que do jeito que a gente está fazendo já está ótimo. Né? Quer dizer, então, exatamente. Igual a Marina tinha falado. Obras que a gente já fez, coisas similares, uma ideia do que pode ser, já manda para ele tudo aquilo que ele está com uma certa ansiedade de ficar no escuro. Sim. Se não tiver tempo para elaborar esse material, eu acho que pode ficar uma coisa, né? A gente chuta, aí dá errado, aí a pessoa vai embora, correndo. Não entendi, Carol. Você está dizendo que não seria bom dar o preço nessa entrevista? É isso? Acho que não, porque a gente não tem tanto domínio desses valores. Seria eu acho que nem faz depois, sentido assim, para como a gente trabalha mesmo. Acho que o ponto principal é a reflexão sobre o tempo de trabalho e quanto a gente está cobrando, sabe? E depois, com experiência, a gente consegue estimar isso melhor. Eu acho também que a gente não tem tanta noção do tempo de trabalho para cada coisa. Acho que falar isso de início, acho melhor, porque, bom, eu pelo menos prefiro pensar um pouco. Até nem saber, para saber. Eu não acho que dá para tabelar exatamente, não. Só, Ih, Carol, não estou ouvindo. Oi, tá ouvindo?
Agora eu tô. Sim. Se fosse para atender só o tipo de cliente que o Livre se propõe, é uma coisa, mas eu quero cobrar a mesma coisa de uma pessoa, né, que é classe média baixa, quero que Ih, tá ruim. De novo, calma. ouvir. Está ouvindo agora? Sim. Sim. Não, então, Eu tô sem fone, tá? eu acho que não dá para cobrar igual de todo mundo, porque a gente tem uma faixa grande de tipos de pessoa, né, de classe social mesmo. Eu acho que não dá para cobrar a Sim, mesma coisa uma pessoa de uma classe social mais baixa do rico. Sim. sim. Então, acho que refletir assim, né, você tem o tabelado, tem a complexidade, né, que o nosso está balizado assim também, mas que seja fuçar, Uhum. nunca viu a pessoa antes, não sabe quem é, seja fuçar o Instagram, para não É. colocar o preço fora da realidade dela. Sim. Uhum. Ô, gente, eu vou ter que me Gente, despedir agora. Depois, tá Marina, manda bom. uma mensagem falando onde que você vai disponibilizar a gravação para eu poder Tá. escutar o resto, Onde eu tá vou bom? só. Eu vou ter que sair Tá agora, bom. gente. Beijinho para Beijo, gente. vocês. Tchau. Falou. Tchau. Beijo. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão vendo minha tela agora? Tô Sim. vendo você, sua Tô cara. Ah, tá. Então tá. Eu É, desliguei. Eu queria você. desligar minha cara também. Quero ver aqui deixa eu mostrar aqui minha planta, minha floresta aqui, minha plantinha. Estão vendo? Tá embaçado pra mim. Tá? Ai, então tá. Vou desligar aqui. Então, gente, mais alguém tem alguma coisa para falar?